Olá, bom dia, bem-vindo aqui mais uma vez a essa mensagem do dia de hoje. E a gente vai falar sobre controle. Você é um controlador nato? Você gosta de controlar tudo? Você sente o quanto que o controle te prende já? Vamos falar um pouquinho sobre como é que o controle funciona e, obviamente, como que a gente sai disso, que é o que todo mundo quer saber. Na verdade, ninguém gosta de viver sentindo, sendo controlado ou controlando tudo. Isso é exaustivo, isso cansa a gente. Isso deixa a gente pesado. Então vamos hoje ver como é que a gente para isso. Mas primeiro de tudo, a gente sempre tem que entender por que isso funciona. É assim que o nosso cérebro consegue dar conta de fazer isso diferente. Ele tem que entender o mecanismo. Então, pessoal, controle. Primeiro eu preciso falar para vocês que eu adoro quando as mensagens se alinham assim. Eu não sei se vocês estão vendo todos esses dias, mas ontem, anteontem. Gente, é uma sincronia. É o universo dando pra gente a pedrinha certa no cada dia. É muito maravilhoso isso. Eu não sei se vocês já conseguiram perceber, mas se vocês não perceberam ainda e tiverem a oportunidade de dar uma olhada, volta 3 vídeos, tipo de ontem e de anteontem. Dá uma olhada neles, como que eles se complementam. É muito perfeito. E isso não estou saindo da minha cabeça. A gente olha a energia do dia sempre. O que os astros estão dizendo, o que é o momento, o que esse momento quer dizer, cabalisticamente falando, astrologicamente falando, tudo isso alinhado. E aí eu pego aquele instante e trago para vocês aqui uma mensagem. E é muito incrível como as peças se encaixam todos os dias. Mas essas últimas aqui estão muito coladas uma na outra. Então por isso que eu estou chamando a atenção aqui, porque se você ainda não percebeu, vale a pena perceber. E isso é muito um sinal de que a gente tem que vasculhar, olhar e melhorar essas coisas aí. Então vamos voltar lá, a gente está falando de controle. Obviamente, quem controla tudo são pessoas extremamente inseguras. Aí o psicólogo sempre fala assim pra gente, não, mas controle é bom, porque você pode usar o controle na sua empresa, nas finanças, eu não sei o quê. Sim, realmente. Mas aí não é controle, né, pessoal? Aí é você trabalhando em alguma coisa que tem a ver com você, ou com um tópico ali. Então não é necessariamente você exercendo o seu dom de controle. Tanto que se fosse, você ficaria realizado fazendo isso e você não fica. O controle, quando você precisa rever uma mesma planilha 40 vezes, quando você precisa rever o mesmo diálogo que você tem que ter com alguém 30 vezes, quando você precisa ter certeza do que vai acontecer amanhã, quando tudo isso faz parte da sua vida, significa que você não está conseguindo deixar a vida fluir. E se você não está conseguindo deixar a vida fluir, sabe o que acontece energeticamente? É como se a vida fosse um cano e você enfiasse uma rolha ali dentro. E aí o que acontece com essa rolha? Como é que você quer manifestar as coisas que você quer na sua vida? Não vai manifestar. Você parou o fluxo inteiro, você não está deixando o universo te responder, você não está dando a oportunidade do outro te convidar, você não está dando a oportunidade da vida poder te mostrar o caminho, porque você decidiu que você era o dono do caminho hoje. Pessoal, a gente pode mudar isso, obviamente, mas primeiro, vamos entender que isso vem de um lugar de uma extrema insegurança. Então a gente vê pessoas muito controladoras, pessoas muito organizadas às vezes. A organização é uma forma muito alinhada com o controle. Pessoas muito organizadas que não gostam que nada saia do planejado. Sabe assim, tipo, que tem tudo exatamente no mesmo lugar, fazem tudo exatamente no mesmo horário. Tudo isso também é forma de controle. O controle não é só você querer saber aonde seu filho vai, sua mãe vai, seu pai vai, seu namorado vai. Não é só isso. Ou como que vai ser o seu dia amanhã. O controle é você querer ter a certeza do que vai acontecer o tempo todo. Isso é absolutamente impossível. 2, isso perde totalmente a graça da vida. É como se você sempre visse um filme querendo saber o final. É como se você acordasse de manhã sabendo tudo que vai acontecer ao longo do dia. Eu sei que isso não acontece na nossa vida, mas para por um instante. Vamos supor que você fosse abençoado, entre aspas, com esse dom de saber o que vai acontecer no seu dia inteiro. Pessoal, o primeiro dia podia ser até legal, porque você está fazendo com cola, o segundo também, o terceiro também, mas o 5º dia você já vai começar a achar um saco. Para que eu vou levantar da cama se eu já sei o que vai acontecer mais tarde? Entendeu? O desafio é bom. É que nem quando você faz prova com cola. Você acha que você está passando de ano, que está tudo bem, tá, mas você não aprendeu nada. Por que a gente quer ter cola da vida? Por que a gente quer passar pela vida sem aprender nada? Por que a gente quer simplesmente sair correndo na vida, como se a vida fosse um lago? Você já viu o pessoal correndo na água, que parece que não afunda? A impressão que eu tenho é essa, às vezes, quando eu vejo as pessoas querendo controlar muito. Que elas estão correndo desesperadamente, porque se ela parar, ela vai afundar. E isso é uma sensação que mora dentro delas. Que se ela parar, ela vai afundar. Se o controle não estiver ali, ela vai afundar. Se não tiver super, ultra, mega organizado nos detalhes, ela vai afundar. Pessoal, eu tenho ascendente virgem, então querer controlar e organizar é alguma coisa que já fez muito parte da minha vida. Até eu entender que o imperfeito
É mais perfeito que o perfeito. Até eu entender que todo mundo que exige perfeição da gente, na verdade é super imperfeito também. Até eu entender que a vida fluindo, ela é mais bonita do que comigo controlando. Imagina se você tivesse um controlador de cachoeira, um controlador do sol, um controlador da lua, um controlador da chuva. Você acha que ia ser perfeito como a natureza é? Não, não é. Ela é perfeita porque ela flui. Porque ela simplesmente está ali fazendo o que tem que fazer. E não tem ninguém ali apertando o botão e dizendo a hora que vai ter o raio de sol, a hora que vai chover. Ou a hora que a cachoeira vai agir de um jeito X, Y, Z. A vida precisa ser exatamente da mesma forma, mas a gente tem que dar oportunidade. Porque no fim, tudo responde ao nosso livre-arbítrio. Ou seja, se você escolhe deixar a vida fluir, a vida vai fluir. Se você escolhe controlar a vida achando que você é mais do que a vida não vai fluir. Não existe como o ser humano ser mais forte do que a energia da natureza, do que a energia do universo. Pessoal, e tem um ditado que diz que se a gente não pode ir contra, a gente se junta, não é verdade? Então, se você não consegue brigar contra a energia do universo, o que é impossível, o Sol é muito mais forte que você. Isso é só um exemplo. Mas se você não consegue brigar contra a energia do universo, vamos se juntar a ele. Mesmo que você não seja uma pessoa muito religiosa ou espiritualizada, mas que você esteja aqui pela psicologia da mensagem. Porque eu queria saber como que as coisas funcionam, eu quero saber, beleza, eu gosto dessa dica, mas eu não sou uma pessoa espiritualizada. Tudo bem, já estive aí, já sei o que você está sentindo, e eu vou te falar com todo o meu coração. Não dá pra gente achar que a gente é dono de tudo, que a gente é o centro da atenção, que a gente falou ontem sobre ego. Não dá pra gente achar que a gente consegue controlar a vida inteira sozinho. A gente precisa de entender que ajuda é bom, isso é um ponto super importante. Eu demorei muito tempo para entender isso. Eu demorei muito tempo para formar boas parcerias. É lógico que hoje eu entendo que para você poder fazer boas parcerias, são dois lados. Mas eu não costumava entender isso. Eu achava que eu era aquela pessoa do grupo da escola que fazia o trabalho para todo mundo. E aí o que acontece? Fazia o trabalho para todo mundo, ficava todo mundo feliz porque todo mundo tirava uma nota boa, mas eu ficava sobrecarregada e cansada. Isso não é uma dinâmica legal. Mas eu só fazia isso por quê? Porque eu queria controlar que a minha nota no final fosse boa. Então eu não estava ali de caridade, eu não estava ali por uma boa razão. Eu estava fazendo aquilo por dois motivos, na verdade. Não só por causa da nota, mas porque ali eu me sentia valorizada e importante. E isso para mim era importante naquela época, receber a valorização e o olhar dos outros. Então, pessoal, hoje, vamos olhar em quais ciladas a gente está caindo por causa do controle. O que o controle está deixando a gente para trás? Porque o que o controle está fazendo que está deixando a gente para trás? Quando você demora para entregar um trabalho, quando você demora para poder escolher um relacionamento. Tem gente que é muito picky, sabe? Tipo, é muito detalhe para poder conseguir escolher alguma coisa. Tem gente que quer um relacionamento, mas todo mundo que encontra não serve por uma razão. Tudo isso, pessoal, são formas que o controle se manifestam na nossa vida. E tudo isso está embasado na insegurança. Pessoal, vamos parar de viver inseguro? Vocês não estão cansados de viver inseguro, não? Chega, né? Por que a gente está vivendo inseguro? A gente é fruto da criação. A gente tem a energia da criação dentro da gente. A gente é dono da nossa vida. A gente não é refém da nossa vida. A gente é o autor, o diretor. Eu já falei isso pra vocês. Você é o ator principal. Você é tudo dentro da sua vida. Por que diabos você está inseguro? Porque um dia te contaram que você não era. É só por isso. Então vamos virar para essa pessoa que contou para você que você não era, independente se seja uma pessoa real ou se foi alguma circunstância, alguma coisa, e falar o seguinte: você estava errado. Você estava errado, eu sei quem eu sou, eu sei o que eu quero ser e eu sei como é que eu vou chegar lá. Eu vou fazer uma coisa de cada vez. Se compromete com fazer uma coisa diferente por dia. Só uma. E esse vídeo está aqui todo dia. Então, eu não tive isso quando eu estava nesse caminho que vocês estão assistindo aqui hoje. Tudo que eu queria era ter encontrado um vídeo desse, me dizendo o que eu tinha que fazer naquele dia, porque eu acordava perdida da Silva Sauro, querendo saber o que eu ia fazer da minha vida e às vezes eu não sabia. E aí, às vezes, eu sucumbia. Eu tava assistindo, na época, uma série, acho que chama Boneca Russa, que tava no Netflix, eu não sei se ainda tá. E que toda vez que ela fazia alguma coisa, ela morreu, e toda vez que ela fazia alguma coisa errada, entre aspas, no dia, ela voltava pro mesmo lugar. Então, na verdade, ela morreu e ficava ressuscitando no mesmo lugar e voltava para um banheiro e pro espelho do banheiro e tal. Olhando pro espelho do banheiro. Não sei se vocês já viram essa série, mas é super legal, porque eu me sentia fazendo isso. Eu acordava toda cheia de disposição, eu vou fazer tudo certo hoje, eu vou ser gentil, eu vou ser educada, eu vou ser respeitosa, eu vou dar o meu melhor no trabalho, eu não vou ficar puta porque meu chefe tá me enchendo o saco, eu não vou fazer nada disso, eu vou fazer tudo direitinho, porque eu sei que é pro bem maior. Aí chegava lá, meu chefe me enchia o saco, eu ficava chateada, eu descontava em alguém e me sentia à noite acordando de volta e olhando pra porcaria do espelho no banheiro, pensando, pô, não fiz o que eu me comprometi que eu ia fazer.
Eu não aceitei o desafio do dia, que era o meu chefe pegando no meu pé. Eu não aceitei o desafio do dia, que era o meu relacionamento ter uma discussão chata. Eu não aceitei o desafio do dia, que era eu hoje ser uma pessoa mais caridosa. Eu não aceitei. Então, todo dia tem uma certa energia, tem alguma coisa que a energia que o dia te pede. E normalmente está alinhado com isso tudo, com os astros, com como você nasceu, com as pistas que você deixou para você mesmo, tudo isso que a gente falou nesses últimos dias. Mas a gente não consegue ver. Então, hoje a energia do dia pede: vamos abrir mão do controle. Vamos abrir mão do controle para deixar o universo fluir, para deixar a energia fluir. Escreve aqui: eu deixo a energia fluir. Porque isso vai trazer para sua cabeça que você está afim de confiar no universo, que você está afim de finalmente deixar o universo tomar conta da sua vida, entregar o que ele está querendo te entregar. Você está com a porta fechada, ele está lá batendo na porta, batendo na porta, batendo na porta, e você não abre a porta, porque você acha que é melhor ficar com a porta fechada, porque um dia arrombaram a sua porta, ou sei lá por que qualquer coisa que apareceu na sua cabeça. Então, pessoal, vamos confiar. Não é porque as coisas um dia não foram legais que elas não vão ser. A gente já falou sobre isso. Às vezes a gente passa pelas coisas, às vezes não, sempre. A gente passa pelas coisas só como aprendizado. Então isso não significa que vai ficar repetindo na sua vida algum trauma, alguma coisa. Vamos aprender com o que passou, entender que a vida vai fluir e vamos fazer o certo. A vida, a beleza da vida, ela fica mais fácil quando você escolhe só fazer o que é certo. O que é honesto, o que é respeitoso, o que é amoroso. Esse é o certo. Simples assim, se você está em dúvida do que é o certo. É respeitoso, é amoroso, é carinhoso, você está pensando no outro, você está sendo gentil. Respeito é para os dois lados, vale lembrar isso. Eu sempre falo isso porque às vezes a gente fala que a gente tem que ser gentil e a pessoa acha que tem que ser boba. Não é isso. É gentil. Gentil é diferente de ser bobo. Você pode ser respeitoso e educado, você pode pôr limite sendo respeitoso e educado. E vocês conseguem fazer isso. Então, o controle não vai te ajudar a chegar onde você quer. Mas você conseguir se controlar para poder chegar onde você quer, vai. E você se controla escolhendo não controlar. Esse é o maior controle de todos. Você consegue exercer esse controle? Um beijo lindo. Um beijo grande. Um dia lindo e a gente se vê aqui amanhã.